Pessoal, aqui quem fala é Daniela Mendonça, eu sou pedagoga e psicopedagoga e venho aqui falar para vocês hoje um pouquinho sobre crianças desobedientes, né? Geralmente as crianças desobedientes, elas deixam a gente assim de cabelo em pé, muitos pais não sabem o que fazer, na verdade. Então eu quero falar com vocês hoje sobre até que ponto essa desobediência nós consideramos como uma desobediência dentro da normalidade, tá? E eu quero falar especificamente hoje com vocês sobre o transtorno opositivo desafiador, tá? O TOD. Então, o que caracteriza o TOD? É um conjunto, tá? De sintomas, certo? Onde a criança, ela tem dificuldade em obedecer, certo? Dificuldade de autocontrole, para eles é muito difícil se controlar em situações, esse autocontrole das emoções, comportamentos agressivos, de fato desafiadores, e ele tem que ser apresentado em diversos ambientes, certo? Não só em um ambiente, a criança é desobediente, só em casa, não. Isso se caracteriza, tá, em todos os ambientes. Esse comportamento ele vai ser em todos os ambientes ele vai acontecer, ok? Então, assim, eu vim aqui hoje falar, dar 4 dicas para vocês, poderia dar muito mais, mas vamos começar com 4, ok? Para você lidar com crianças, né, desafiadoras. A primeira delas é você estabelecer regras claras e consistentes, porque o que acontece? Muitas vezes a gente percebe que as famílias, elas até colocam limites, colocam algumas regras, mas a própria família começa a descumprir essas regras e a criança acaba ficando sem saber realmente de fato o que ela deve ou não fazer. Então, número 1, ter regras claras e consistentes. Não adianta você dar as regras para a criança, estabelecer regras, fazer durante 3, 4 dias e depois não fazer mais. A gente sabe que isso não vai surtir um efeito. Então, regras claras e consistentes. A dica número 2 que eu dou para vocês é explicar para a criança sobre o seu próprio comportamento. Quando a criança emite um comportamento de birra, por exemplo, é importante a gente mostrar para a criança o que de fato aconteceu, como ela se comportou e a consequência daquele comportamento. Bom, a partir do momento que a criança consegue compreender, tá? Não adianta também a gente querer explicar para a criança falando muito, a gente tem que falar de forma pausada, mantendo o contato visual com essa criança e mostrando para ela de fato como foi o comportamento que ela teve, o que gerou na outra pessoa, por exemplo, se ela brigou com um coleguinha, se ela agrediu alguém, ou se ela agrediu os pais, ou ela foi extremamente desobediente dentro de regras claras que já foram estabelecidas. Então, mostrar para essa criança o comportamento dela e a consequência do comportamento. Olha, filho, filha, você se comportou desse jeito, você fez isso, isso e isso. Explicar claramente para a criança e dizer qual vai ser a consequência daquele comportamento. Porque assim a criança acaba tendo um parâmetro, né? E é mais fácil dela compreender o que ela pode fazer e o que ela não pode. A terceira dica que eu dou para vocês é estabelecer combinados, tá? E também avisar para a criança quando ela está começando a exceder o limite. Porque para as crianças é muito difícil, você já percebeu? Às vezes a gente fala, olha, não pode empurrar o coleguinha na fila da escola. E muitas vezes a criança, ela até entende, ela escuta o que você está falando, ela pode até compreender, eu sei que eu não posso, mas muitas vezes ela não sabe o momento em que ela vai começar a ter aquele comportamento. Então a criança ela precisa ser avisada, olha, você está começando a quebrar as regras, não é assim que faz, olha o nosso combinado, avisar realmente para a criança quando ela está começando a passar dos limites. Isso é muito importante para que ela consiga entender e até ajudar na questão do autocontrole, ok? Então é muito importante dar essas dicas para a criança, né? Avisar para a criança que ela está passando ali dos limites. Isso é muito importante. E uma outra coisa,
A quarta dica que eu dou para os pais, para os educadores em geral também, é sempre reforçar os comportamentos positivos e adequados. Porque as crianças desafiadoras, geralmente, a gente sempre chama a atenção delas. Olha, você fez isso errado, não faz isso novamente, olha o nosso combinado. E muitas vezes a gente esquece de reforçar, de elogiar os comportamentos adequados, os comportamentos positivos que a criança teve. Então, ter esse hábito também de elogiar a criança constantemente, não precisa ela ter realizado, por exemplo, ter obedecido aquilo que foi estabelecido, né? Ah, você hoje não bateu no colega, parabéns. Mas qualquer outro comportamento que ela tenha, que ela imita, que seja um comportamento legal. Então, você elogiar a criança faz parte também da construção da autoestima. Então, isso é muito importante, porque geralmente as crianças que têm o transtorno desafiador opositor, ela acaba ficando assim com a autoestima baixa, ela acaba pensando, puxa vida, eu não acerto nunca, né? Eu sempre estou sendo chamada a atenção. Então é muito importante reforçar os comportamentos adequados dessa criança, elogiar sempre que possível, para assim a criança também poder verificar o que ela faz de certo. Porque muitas vezes a gente só diz o que ela faz de errado, né? Então é importante dar essa dica para a criança, né, do limite onde ela está chegando e também sempre elogiar aquilo que ela faz que é legal, que é positivo. Por exemplo, emprestar um brinquedo para um coleguinha, né, na escola. E o mais importante também é que essas regras, esses combinados sejam estabelecidos em todos os ambientes que a criança está. Se é na escola, tem que ser as mesmas regras. Se é em casa, as mesmas regras. Os cuidadores, os pais, os professores, tem que estar em harmonia no que diz respeito a essas regras, a esses combinados, para assim a criança ter realmente um parâmetro de como ela deve se comportar. Bom, falar desse tema é muito amplo, mas eu vou ficando por aqui e nos próximos vídeos a gente vai desenvolvendo mais algumas dicas e eu vou passando aqui para vocês, tá bom? Espero ter contribuído. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!